Eu vou iniciar a gravação, então, né, dando um bom dia a todos, né? Que bom que estão aqui. Espero que gostem, né? Eu preparei um pequeno material com algumas informações, né, sobre os benefícios assistenciais que foram, né, criados, ampliados, enfim, concedidos agora nessa época de pandemia, desde que foi declarada, né, a situação de calamidade pública, para a gente conversar um pouquinho. Então, eu trouxe aqui um material que eu preparei, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre ele, e na medida em que eu for falando, ou ao final, como vocês acharem melhor, né? Vocês, não sei se todos me conhecem, porque muitos eu não consigo ver aqui o rosto, né? Até depois a gente pode até pensar em abrir a câmera, aqueles que quiserem, mas vocês podem, no decorrer da explanação, da fala, vocês podem ir, né, falando, intervindo, através do microfone, através do chat, bem tranquilo, tá? E se acharem melhor deixar para o final também, sem problemas, tá? Então a ideia é essa, é falar um pouquinho sobre esse material que eu preparei, como eu disse, né, alguns aspectos que a Covid-19 aí interferiu, né, ou trouxe de novidade aí para os benefícios assistenciais, e, né, ao final, então, vocês conversarem, se vocês acharem que devem intervir, né, ficarem bem à vontade, ok? Bom, por que eu pensei, né, nesse tema? Pensei nesse tema porque eu acho que é um tema bastante atual, né? A gente ouve muito falar de auxílio emergencial, da Covid-19, da pandemia, né? E a gente muitas vezes fica sem entender direito, a gente que não tem o direito ao benefício, fica sem entender direito o porquê, da onde vem, o que autoriza esse tipo de ação por parte, né, do governo, se é realmente, como a gente estava comentando antes ali numa fala inicial, se é realmente um dever do Estado, né, ou não, ou é uma liberalidade do Estado, né? Então a gente sempre fica na dúvida de onde vêm esses recursos, né? Por quanto tempo eles serão concedidos? A gente viu aí diversas leis, medidas provisórias, decretos, né, tanto na esfera federal quanto estadual, municipal, enfim, tentando, né, regulamentar alguns benefícios ou autorizando, né, a criação de benefícios assistenciais em virtude desta situação toda de pandemia, de calamidade pública que se instalou com, né, a vinda deste vírus, né, que atingiu, como a gente sabe, se não todos, boa parte dos países aí ao redor do mundo, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de forma ampla, como eu disse, e especificamente sobre alguns benefícios, tá? Para iniciar, bem no início da nossa conversa aqui, eu até trouxe uma reflexão para a gente, que eu tirei de uma obra, né, que eu achei, assim, muito atual, que é da obra Homo Deus, que é daquela trilogia, né, Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, daquele escritor, o Yuval Harari, né, e ele diz, bem lá no início dessa obra dele, Homo Deus, ele faz a seguinte citação: no despertar do terceiro milênio, a humanidade acorda, despende os membros, esfrega os olhos. Restos de algum pesadelo horrível ainda atravessam sua mente. Havia algo como arame farpado e nuvens enormes em forma de cogumelo. Ah, bem, foi apenas um sonho ruim. A humanidade vai até o banheiro, lava o rosto, examina as rugas diante do espelho, prepara uma xícara de café e abre o jornal. O que será que nos espera hoje? Né? Diante
desse sonho, né, que foi um pesadelo, um sonho ruim que ele teve, ele acorda, vê que foi tudo um sonho ruim e se questiona o que nos espera para hoje, né? E porque eu achei que a reflexão tinha tudo a ver com o nosso tema, né? Porque a gente acordou um belo dia, por mais que a gente tivesse aí notícias, né, ao redor do mundo de que havia um vírus que estava trazendo, né, muitas mortes, que estava colapsando os sistemas de saúde ao redor do mundo, né? Enfim, os governos tendo que tomar medidas drásticas, como o fechamento total, né? A proibição das pessoas saírem na rua, né? E aí, de repente, um dia a gente acorda, né? Aqui no Brasil também, né? O que nos espera para hoje? E o que nos esperava era, né? O coronavírus, a Covid-19 e toda essa situação de pandemia, de pânico que gerou também, né, em algum momento, e talvez para algumas pessoas ainda gera uma situação de pânico, né, e era isso que nos esperava. E aí vem, né, o Estado diante de tudo isso e se questiona, né, qual o papel do Estado, o que é o Estado preciso fazer, quais são as medidas, né, e esses tempos os meus alunos estavam perguntando, será que essas medidas, né, de restrição, elas são acertadas? Elas estão corretas? Será que realmente tem que restringir? Será que tem que fazer fechamento total? Será que algumas atividades precisam ser restringidas? Será que essa restrição por tanto tempo realmente, né, está sendo eficiente? Olha, pessoal, eu às vezes me paro, né, para pensar e questiono que eu acho que ninguém tem essa resposta hoje. Talvez ali na frente a gente consiga ver o impacto de todas essas decisões, né, e consiga fazer uma avaliação se elas foram positivas ou não, se aqueles governos que restringiram mais foram mais acertados do que aqueles que não restringiram tanto, se o número de mortes teria sido, né, o mesmo se tivesse feito um fechamento total ou não, né? Então, penso eu, na minha humilde opinião, que isso é algo que vamos avaliar somente um pouquinho ali na frente, né? Mas o governo precisava tomar medidas, né? E ele precisava tomar medidas em termos de restrição, restritivas, de acordo com aquilo que a ciência, né, e os dados estavam mostrando. Então, penso eu que medidas restritivas se faziam necessárias, sim, né? Mas elas não eram suficientes, né? Com as medidas restritivas vieram outros problemas, e não só com as medidas restritivas. Às vezes a gente tende a pensar que é em virtude da medida restritiva que as pessoas tiveram uma redução de renda, perderam o emprego. Não, ou melhor, não apenas. Talvez as medidas restritivas que se tomaram tiveram algum impacto, sim, na restrição orçamentária das famílias. Mas a relação de consumo, ela não está ligada apenas à restrição orçamentária. As pessoas, quando elas estão diante de uma situação como esta que estamos vivendo, porque ainda estamos vivendo, elas mudam a sua forma, né, de agir. E quando elas mudam a sua forma de agir, elas também mudam a sua forma de consumo. E quando elas mudam a sua forma de consumo, elas acabam gerando um impacto na economia, né? Elas acabam gerando esse impacto de fazer com que as pessoas economizem mais, poupem mais, né? E poupar não é bom para a economia precisa do giro, né? Ela precisa que entre, né? Que tenha dinheiro circulando, melhor dizendo, que tenha compra, né? Que tenha consumo. Então, as medidas, né, as principais medidas talvez que a gente tenha visto, ou a principal medida que a gente tenha visto nesse momento todo, foi o auxílio emergencial, com o objetivo, né, não apenas, porque aí tem um duplo objetivo, né, não apenas de fazer com que as pessoas que tiveram uma
uma queda ou até mesmo perderam totalmente o seu rendimento, tenham um mínimo de rendimento para continuar, né, se mantendo, comendo, pagando as suas despesas, mas também para que esse dinheiro circule, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses benefícios, né, do auxílio emergencial e de outros benefícios que foram necessários, que o Estado se viu necessário a pagar, em virtude, né, dessa situação que ninguém esperava, né? E esses tempos eu fiz uma discussão também com uma outra turma com relação à previsibilidade, né? Já que nós estávamos vendo que estava acontecendo tudo isso em outros países, a gente tem como dizer, né, que foi imprevisível o coronavírus, enfim, essa situação de pandemia no país, ou nós não podemos, né, pensar nessa imprevisibilidade, né, e temos que ver isso como algo que se devia prever, né? Isso é outra discussão bastante interessante que se tem sobre, né, a Covid-19, a situação de pandemia. Eu posso dizer que ela gerou uma situação realmente imprevisível, né? Será que realmente nós não poderíamos esperar que chegasse no país e que trouxesse esse tipo de situação, né? Esse tipo de problema para o nosso país também, vendo que já havia isso em outros países, né? Então, vejam, essa reflexão inicial para a gente pensar um pouquinho, né, de uma forma ampla em toda essa situação que se instaurou e nos mais variados reflexos jurídicos, né, não só nos benefícios assistenciais, que toda essa situação que esperávamos, mas não esperávamos, né, ela nos ocasionou, né, ou nos deparamos. Bom, talvez aqui muitos de vocês já tenham feito a disciplina, né, de direito previdenciário, outros tantos não fizeram. Então, para a gente se situar um pouquinho, né, os benefícios assistenciais, eles estão previstos, né, na Constituição, dentro da assistência social. A assistência social é um dos pilares da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social ela é formada, né, como muitos de vocês sabem, pela Previdência, pela Saúde e pela Assistência Social. Antes da Constituição de 88, não existia uma legislação específica que tratasse da assistência social. Com a Constituição Federal de 88 e né, a sua implementação através dos artigos 203 e 204 da Constituição, que eu até coloquei aqui no material para quem nunca, né, viu acerca desses artigos, com esses dois artigos, passou-se, então, passamos a ter na Constituição Federal o conceito e essas diretrizes centrais da assistência social, como um dos pilares da Seguridade, junto com a Previdência e junto com a Saúde. Né? Então, nós temos hoje previsto na Constituição e diversas leis, né? Nós temos a lei orgânica que trata da assistência social e outras leis. Esse ano, né, com toda essa situação de pandemia, eu até coloquei no material para vocês, como eu disse, depois provavelmente vocês vão ter acesso ao material, algumas das leis, né, que foram, inclusive, publicadas, decretos este ano, né, tratando, então, da assistência, de benefícios assistenciais, em virtude de toda essa situação de pandemia. Tá? Então, lá na Constituição, nós passamos a ter a previsão da assistência. A assistência social como aquele braço, né, da Seguridade que vai trabalhar o quê? Que vai justamente trabalhar com aquelas pessoas que estão numa situação de necessidade, de vulnerabilidade, né? Então, aqueles grupos, né, sociais ou aquelas pessoas que acabam
tendo um tratamento diferenciado pela Constituição e pela legislação esparsa também, né, pela legislação infraconstitucional, é um tratamento muitas vezes diferenciado, um tratamento mais protegido, por estarem ou por serem consideradas pessoas em situação de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, de uma hipossuficiência, né? Então, como previsto ali no 203, quem são essas pessoas, né? Então, as famílias, né? A maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, né? Então, pessoas que estão tentando ingressar no mercado de trabalho, né? Pessoas com deficiência, tá? Então, essas pessoas que são naturalmente pessoas, ou que via de regra, né, são pessoas que estão numa situação, ou que tendem a estar numa situação mais vulnerável, é que devem estar atendidas, né, pela assistência social, tá? E aí, quando a gente fala em assistência, como eu disse, além dessa previsão constitucional, nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, que vai justamente, né, organizar a assistência social no Brasil, e lá ela diz, né, que ela vai ser, então, de competência da União, então é a União que coordena e distribui os recursos para assistência. É a União que faz a coordenação dos programas. Tanto é, né, que nós vamos verificar que a União, ela coordena, distribui os recursos e os estados e municípios executam, né? Então, a União é responsável por determinar, né, quais programas serão estabelecidos para atender essas contingências sociais. Ela distribui os recursos entre estados e municípios, claro, fiscaliza, enfim, e os estados e municípios executam. Tá? Ela, né, então a assistência, ela é responsável por políticas sociais que atendam às necessidades mais básicas do indivíduo. Em razão disso, é que a assistência ela não tem, via de regra, vinculação com salário mínimo. Nós temos um benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada, que ele tem, né, uma vinculação ao salário mínimo. Ele precisa, né, ser de no mínimo um salário mínimo. Então é vinculado ao salário mínimo como benefícios previdenciários ou a grande parte dos benefícios previdenciários. Mas aqui, né, os benefícios assistenciais, eles não têm essa vinculação. Então, eles tendem, né, a atingir necessidades básicas do indivíduo, mas sem essa vinculação com o salário mínimo. Então, por isso que o auxílio emergencial, que começou, né, com 600 e agora vai passar para R$ 300, ele pode ser pago nesse patamar e não no patamar de um salário mínimo, como um benefício previdenciário qualquer, porque ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Tá? Uma outra característica muito importante, né, do benefício assistencial é que o benefício assistencial ele não requer contribuição, né? Então, a gente sabe que quando a gente vai requerer um benefício previdenciário, um benefício de aposentadoria, um benefício de auxílio-doença, né, qualquer benefício que a gente conheça, a gente precisa demonstrar que é segurado, então que está contribuindo para a Previdência ou que já contribuiu. Né? Quando a gente trata, ou quando a gente está falando de benefícios assistenciais, não há, né, a necessidade de contribuição. E aí aqui vem, né, às vezes uma confusão que ela é feita, né, entre as pessoas. Uma coisa é a necessidade de contribuição,
Outra coisa são requisitos que precisam, né, estar implementados para que eu fale em direito a um benefício assistencial. Então, um benefício previdenciário, uma aposentadoria, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, um salário maternidade, que são benefícios previdenciários, eu preciso, além de estar contribuindo ou ter contribuído durante um tempo, eu preciso demonstrar que eu preencho alguns requisitos. Aí cada benefício tem os seus requisitos. Quando eu estou diante de um benefício assistencial, eu excluo a necessidade de demonstrar que eu sou contribuinte, que eu contribuo de alguma forma para a Seguridade Social, né? Para não falar da Previdência, para falar da Seguridade como um todo. Aqui eu preciso estar apenas preenchendo requisitos, requisitos que são exigidos para cada benefício assistencial que é oferecido, que é colocado à disposição. Né? Os benefícios assistenciais, eles são divididos em duas grandes modalidades. Nós temos o benefício de prestação continuada, que talvez seja o mais conhecido da grande maioria aqui, e os chamados benefícios eventuais. Tá? Então, nós temos dois grupos de benefícios. Quando a gente fala em benefício de prestação continuada, é aquele que, entre aspas, aqui, né, para vocês não me interpretarem de uma forma equivocada, que normalmente é pago para aquela pessoa que não faz jus a benefícios previdenciários. Então, eu tenho uma pessoa idosa, acima de 65 anos, que não contribui para a Previdência, ou nunca contribuiu, ou contribuiu um tempo muito pequeno, ela não tem condições de se sustentar, né, de sobreviver, a família dela não tem condições de ajudar na sua manutenção, então ela vai ter direito a um benefício de prestação continuada de um salário mínimo, que é o mesmo que é pago também para pessoas com deficiência, e aí em qualquer idade, né? Então, vejam, este benefício, né, de prestação continuada, ele é um benefício, então, que é, como o próprio nome já diz, de prestação continuada, é pago, né, para essas pessoas que preenchem esses requisitos e mais alguns, né? Esse não é o nosso foco hoje, por quê? Porque o nosso foco são os benefícios assistenciais que vieram em decorrência da Covid-19. E esses benefícios, eles se enquadram dentro dos chamados benefícios eventuais, que são justamente suplementares, temporários, né? E são prestados, vejam ali como eu coloquei, né? Aos cidadãos e às suas famílias. E aí a lei prevê em caso de nascimento, caso de morte, situação de vulnerabilidade e de calamidade pública. Então, com a declaração, né, de calamidade pública no país, nós passamos a poder, né, implementar benefícios eventuais para cobrir, né, para atender essas pessoas, como a gente viu, né, que estão em situação aí de uma vulnerabilidade, de uma necessidade decorrente, é claro, desta calamidade pública. Tá? Bom, a Covid, né? Ela teve algum reflexo, algum impacto no benefício de prestação continuada? Sim, né? A gente teve, talvez muitos de vocês tenham acompanhado aí, a gente teve uma tentativa, né, de redução do critério de renda per capita para concessão do benefício de prestação continuada para meio salário mínimo. Porque um dos critérios, além da idade, além de ser portador, né, ou ser deficiente físico, e não ter condições de subsistência própria, nem da família, enfim, aquelas pessoas que se enquadram dentro do direito ao benefício de prestação continuada,
essas pessoas, né, houve uma tentativa, melhor dizendo, de se ampliar o benefício, que era uma tentativa que já vinha antes até da Covid-19, de ampliar a renda per capita para meio salário mínimo, porque um dos critérios é a análise da renda per capita daquela pessoa que está requerendo o benefício. Então, se aquela pessoa tem, né, vive numa família e a renda obtida naquela família, dividida por seus integrantes, for inferior a 1/4 de salário mínimo, a pessoa vai ter direito ao benefício de prestação continuada, né? Ou melhor, atende esse critério. Houve uma tentativa de reduzir ou de aumentar, né, para meio salário mínimo. Isso geraria um aumento, né, de pessoas com direito à obtenção deste benefício, né, porque, poxa vida, de 1/4 para meio salário mínimo tem um incremento aí bastante considerável. Isso ampliaria muito o número de beneficiários do benefício de prestação continuada, tá? Essa tentativa foi vetada pelo presidente, né, da República. O Congresso tentou derrubar esse veto. Houve, então, uma ação judicial por parte da Advocacia Geral da União com o objetivo, né, de conseguir, então, uma liminar que suspendesse a aplicação desse critério. E, né, o ministro Gilmar Mendes, ele deferiu e disse que precisaria haver uma indicação de onde sairia, né, o dinheiro para a ampliação desse benefício. Porque existe um princípio lá da Seguridade que diz que sempre que vai se ampliar ou se criar um novo benefício, é necessário, né, dizer de onde sairão os recursos, tá? Bom, na sequência, foi publicada uma lei ampliando, então, agora, né, durante o período de pandemia, autorizando, melhor não ampliando, mas autorizando que se utilizasse o critério de meio salário mínimo, desde que alguns fatores estivessem presentes. Grau de avaliação, né, do grau de deficiência, dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, circunstâncias pessoais e ambientais, fatores socioeconômicos e familiares, que podem reduzir a funcionalidade e a participação social da pessoa com deficiência ou idoso. Então, vejam, a lei autorizou que, então, já que eles não tiveram, né, condições de aumentar para todos esse critério para meio salário mínimo, que agora, no período de pandemia, que pudesse haver, né, uma avaliação individual em alguns casos e a concessão do benefício para quem tivesse até meio salário mínimo, desde que esses critérios estivessem presentes, tá? Bom, então, né, uma alteração que não é para todos, ou que não é para todos, né, e que é válida apenas nesse período agora, enquanto estivermos em calamidade pública. Eu coloquei uma atenção ali, porque muito embora a gente tenha, e parece ser, né, agora então quer dizer que alguns vão poder ter uma renda per capita maior, né, uma avaliação diferente de renda per capita para ter o direito ao benefício de prestação continuada. Sim, mas também, né, isso já acontece, né? A gente tem diversas, só que daí a nível, né, de ação judicial, a gente tem diversas decisões judiciais aí ao redor do país, né, ou pelo país afora, de pessoas, né, em virtude, então, de situações peculiares que vivem, né, pessoas que têm muitos gastos com tratamento de saúde, alimentação especial, medicação, até mesmo uso de fraldas, né, como eu coloquei ali, que a gente sabe que é um item caro, né, fraldas principalmente, fraldas geriátricas. Então, essas pessoas, muitas vezes, né,
ou melhor, já tínhamos, né, para muitas pessoas, desde que houvesse essa comprovação, um afastamento dessa análise puramente objetiva da renda per capita de até 1/4 de salário mínimo, tá? Então, não é uma novidade isso, é isso que eu quero dizer. Mas nós tivemos uma lei, então, que trouxe, porque isso, como eu disse, era nível de decisão judicial. Agora a gente tem uma lei, né, que autoriza, então, que critérios sejam utilizados agora, durante essa situação de pandemia, né, critérios inclusive familiares, socioeconômicos, né, daqui um pouco uma família que antes alguém tinha um rendimento e agora não tem mais, enfim, que se possa, né, ampliar essa análise, né, para um meio, né, para metade de um salário mínimo, tá? Bom, a lei, né, de, desta situação da possibilidade de mudança no critério da renda per capita, nós ainda tivemos, né, através da lei 13.982, agora desse ano, por óbvio, a autorização para antecipação, né, do valor de R$ 600 para aqueles que estavam requerendo o benefício de prestação continuada e ainda, né, não haviam sido avaliados ou não poderiam ser averiguados neste período todo em que o INSS ficou fechado, tá? Então, isso foi também uma alteração aí nos benefícios, né, assistenciais em virtude da Covid-19, essa autorização de percepção de R$ 600 para aqueles em que estavam com requerimento, né, de benefício e, né, sem ainda um deferimento desse requerimento. A lei, ela dizia, né, que seria por 3 meses a contar da data da publicação, ou até que o Instituto possa averiguar, avaliar todos os pedidos, né? Já tivemos prorrogação desse prazo, essa prorrogação já está em outubro, e provavelmente, né, pelo que a gente tem observado aí da quantidade, né, de pedidos mais diversos, de perícias, de avaliações que precisam ser feitas pelo INSS em virtude de todo esse período em que ficou fechado, né, sem atendimento ao público, melhor dizendo, a probabilidade é que isso ainda vai ser prorrogado, talvez mais uma ou algumas vezes. Tá? Bom, e dentro, né, desses benefícios eventuais, né, dentro desses benefícios eventuais, acredito que o principal deles tenha sido realmente o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, então, foi criado, né, para atender tanto trabalhadores informais, quanto os microempreendedores individuais, os autônomos e os desempregados, né? Então, qual o objetivo? O objetivo é esse grupo, né, de pessoas, de famílias que tiveram, né, a sua renda afetada em virtude dessa crise toda, né, causada pela pandemia do coronavírus, o Covid-19. Tá? Eu coloquei algumas das leis aqui que eu pesquisei, mas a gente tem, como eu disse, tem outras ainda, né, que entraram em vigor neste período, mas a gente tem ali a Lei 13.982, a 13.998, o Decreto 10.316, a MP1000, que traz agora o auxílio emergencial residual, a Lei 14.017, dentre tantas outras, tá? Esse auxílio emergencial, ele foi pago, né, está sendo pago no total de 5 parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200, e mais agora, através da MP1000, né, o auxílio emergencial residual, mais 4 parcelas de R$ 300 ou R$ 600. Tá? Quem tem direito, né, a esse auxílio emergencial? Esse auxílio emergencial, ele vai ser pago, então,
para todas as pessoas que comprovarem, né, então, que tiveram algum tipo de reflexo, né, que foram atingidas por toda essa situação da pandemia, né. A lei, ela prevê que tem que ser maior de 18 anos, com exceção, né, das mães adolescentes, né? Então, se a pessoa que está requerendo o benefício, ela não tem 18 anos, mas ela tem filhos, né? Então, ela faz jus ao auxílio emergencial, né? Que não tem um emprego formal, então os informais, como a gente viu, né? Que não que não esteja recebendo outros benefícios, né? O próprio benefício de prestação continuada, quem está recebendo, não vai ter direito ao auxílio emergencial porque já recebe um benefício. A ideia do auxílio emergencial é realmente trazer uma renda para aquelas famílias que ou ficaram sem nenhum rendimento ou realmente tiveram, né, o seu rendimento afetado em virtude de toda essa situação, tá? E outros benefícios, né, como seguro-desemprego, como benefícios previdenciários, né? Então, quem recebe aposentadoria. Então, a gente tem alguns requisitos. Lembram que eu falei? A gente não precisa demonstrar que algum dia já contribuiu para a Seguridade de alguma forma. Eu posso minha vida inteira ter trabalhado na informalidade, mas, né, se eu me enquadro dentro dos requisitos previstos pela lei, eu vou ter direito ao auxílio emergencial, tá? Então, microempreendedores, contribuintes individuais, né, o trabalhador informal como um todo, enfim. Teve eu até coloquei ali embaixo sobre o cadastro único, né, o que é o cadastro único, enfim, porque teve uma discussão que quem vai receber é só quem tem o cadastro único, aquelas famílias, aquelas pessoas que já estão, né, registradas como sendo famílias em situação de pobreza, em situação de extrema pobreza, né, ou não. E aí depois veio não. Claro, as pessoas que já fazem parte do cadastro único, elas automaticamente já têm ali, né, já prestam as informações, já tem, né, a comprovação de que estão nessa situação de necessidade, de pobreza ou de extrema pobreza, já informam aí qual é a remuneração, qual é a renda, né, per capita daquela família, quais são as suas despesas, né? Porque não importa também muitas vezes o quanto ganha, mas o quanto gasta, né? Então, as pessoas que participam do cadastro único já estão cadastradas, facilita porque o governo já tem essas informações. Agora, não, né? Passou-se a entender que não era necessário estar cadastrado, né? A pessoa poderia se inscrever através do programa e seria avaliado, então, o seu pedido. Foi aí, talvez, né, em que aconteceram diversas fraudes, diversas situações de pessoas que fizeram a sua inscrição e que, na verdade, não tinham direito ao benefício, né? Ou não se enquadravam dentro dos requisitos, mas por algum motivo acabaram tendo ali o seu cadastro, o seu requerimento deferido, né? E aí, em contrapartida, a gente também sabe daquelas situações, daquelas pessoas que estavam necessitadas e que não tiveram deferimento, tiveram que entrar com recurso, né? Enfim. E aí teve, por algum momento, um, um jogo de passa para o outro a culpa, né? O INSS dizendo que a culpa era do DataPrev, que era responsável pelas análises, enfim, né? Mas houve a possibilidade, né? A possibilidade do recurso, tá? Existe um teto de renda familiar para que a pessoa tenha direito a esse auxílio emergencial? Sim, né?
Então, a renda familiar mensal per capita é de até meio salário mínimo, ou renda familiar total de até 3 salários mínimos, né? Então, são dois critérios: renda per capita de meio salário e renda total da família de, no máximo, 3 salários. Além, né, e aí eu coloquei aqui, além dessa legislação, né, do auxílio emergencial que a gente teve, incluindo, né, e algumas categorias, a gente viu outras, como, por exemplo, o setor cultural, reclamando, né, e com razão, que eles estavam tendo dificuldades porque os artistas e os estabelecimentos culturais, artísticos, comerciais, né, que vivem de eventos, que vivem da cultura, eles acabaram não tendo renda, né? E muitos deles não se enquadravam dentro lá do auxílio emergencial. Aí veio, né, através da Lei 14.014, conhecida como Lei Aldir Blanc, que foi, né, uma pessoa do meio artístico que veio a morrer em virtude da Covid-19 e que aí gerou, né, toda esse alerta, né, para essas pessoas. Veio, então, essa lei dando um auxílio financeiro para esse setor cultural, um auxílio financeiro que se subdividiu em três, né? Uma renda emergencial de R$ 600 também, como auxílio emergencial, em 3 parcelas para pessoas físicas, né? E aí quem? Artistas, produtores, técnicos, contadores de história, oficineiros, professores de escola de artes, de capoeira, mestres de cultura popular, né? Todos esses profissionais que às vezes a gente nem lembra, né? Assim, a gente vai, né? Participa de eventos culturais, gosta, sente falta, coloca muitas vezes os filhos da gente, né? A participar, né? De escola de teatro, de artes, outros tipos, né, de manifestações artísticas, mas não se dá conta de que tem profissionais envolvidos e que muitos destes ficaram completamente sem rendimentos, né? A gente viu aí um setor que tentou se reinventar através de lives, através de aulas também virtuais, na tentativa, né, de obter algum tipo de recurso, que os pais continuassem pagando, que as pessoas continuassem pagando, patrocínios, enfim, mas uma gama pequena, né, de pessoas estava conseguindo sobreviver, né? Então, a ideia dessa renda emergencial de R$ 600 também paga para essas pessoas. Além, né, dessas pessoas físicas, nós tínhamos também as pessoas jurídicas, né? Os espaços artísticos e culturais, microempresas, pequenas empresas culturais, cooperativas, né, instituições e organizações comunitárias, né, que tiveram a sua atividade totalmente interrompida e ainda estão, né? Então, essas pessoas jurídicas passaram a ter aí o direito a um valor de 3.000 a 10.000 reais, de acordo com critérios a serem estabelecidos, então, para na tentativa, né, de sobreviverem aí durante este período em que as suas atividades não podem, né, atividades culturais não podem ser realizadas nesses espaços e, consequentemente, elas acabam não tendo aí rendimento. E, além disso, né, a realização de editais, chamadas públicas, prêmios, enfim, para a realização de produções audiovisuais, de manifestações culturais, que pudessem, né, ser transmitidas pela internet, redes sociais, plataformas digitais, né? Então, vejam, 20% do valor total, né, que foi destinado
a essa renda, a esse subsídio, a esses editais, 20% do valor total destinado a esse item, esse terceiro item, que são essas chamadas, editais e prêmios para essas produções artísticas para serem colocadas em plataformas digitais, na tentativa, né, de também de auxílio a esses profissionais da arte, da cultura, enfim. Tá? E a nível, né, municipal? A nível municipal, houve também, né, algumas discussões, eu até tirei esse trechinho aqui, né, essa frase eu tirei do Tribunal de Contas lá do Paraná, de uma decisão de uma consulta que foi feita, né, que foi feita para eles, na ideia de que se o município poderia ter ações próprias, né, poderia o município conceder benefícios assistenciais eventuais, além, né, dos auxílio emergencial e enfim, né, dos benefícios que são a nível federal, né, e, né, amplamente, e aí lá o Tribunal de Contas disse que sim, isso foi amplamente aceito, né, nos outros tribunais de contas e municípios e estados, que sim, o município ele tem, ele pode, né, ele tem o poder de conceder benefícios assistenciais eventuais neste momento, né, para atender também essa situação de pandemia, né? Por quê? Porque cabe não só à União, mas aos estados e aos municípios, como a gente viu, né, garantir, né, enfrentar essa situação e garantir o acesso a diversas pessoas, a diversos grupos que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, pode sim os municípios, né, implementar benefícios assistenciais temporários para atender essa situação de pandemia. No município de Novo Hamburgo, né, que é onde nós temos a nossa instituição, talvez aqui muitos de nós sejam de outros municípios, mas aqui em Novo Hamburgo nós temos o decreto 9282, né, que lá no artigo 1º vai conceder benefícios eventuais emergenciais para indivíduos e famílias residentes no município, com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento das contingências sociais, né? Em virtude dessa situação de calamidade pública, né? Que é temporária, que não requer contribuição, né? Duas formas de benefícios, então, eventuais, ou duas espécies de benefícios assistenciais foram implementados. O auxílio alimentação, concedido por meio de gêneros alimentícios, e o auxílio funeral, concedido na forma de prestação de serviços funerários, tá? Para pessoas que demonstrem, então, para famílias residentes no município, que demonstrem que não têm condições, né, de enfrentar de forma própria, né, essas contingências sociais. Tá? Os conselhos, né, de assistência social, os CRAs, de referência da família, que vai avaliar, né, essa eventual emergência dessa família, desse indivíduo, dessa pessoa, para deferir ou não esse benefício assistencial, né, requerido a nível municipal. Tá? Eu até coloquei um link aqui de outras ações que também, né, eu vou compartilhar aqui com vocês, de outras ações, deixa eu só achar aqui. Eu não consigo buscar o link do compartilhamento, eu vou ter que só um pouquinho. E aí, pessoal, alguma intervenção até o momento, alguma dúvida?
alguma contribuição? Enquanto eu carrego aqui, fiquem bem à vontade. Podem abrir o microfone, abrir a câmera. Podem falar pelo chat também. Tá lento, acho que eu tô com muita coisa aberta. Só um pouquinho. Tudo certo? Acho que agora eu vou conseguir. Tudo certo. Tá bom. Ah, que bom. Bom dia, né, Cláudia? Ela entra e fica bem quietinha, né? Brincadeira. Podia estar nos ajudando aqui, contribuindo. Nada, eu estou na fase de aluna, muito boa. Ah, Tá, bom dia a todos. brinca, brincadeira. Ah, o Luiz só rindo, o pessoal rindo. É, a gente, como é que é quando tá de aluno, não adianta, né? Vou te contar que tudo bem, Sara, tudo bem, gente. Eu não sabia que a prefeitura de Novo Hamburgo, imagina, morando em Novo Hamburgo, que a prefeitura tinha lançado, né, aquele edital, não, aquele A lei. de auxílio alimentação e auxílio funeral, né? Então, assim, a gente Sim. quer te parabenizar pela pesquisa aí, pela apresentação que está super clara, né? E como eu te digo, estou de aluna aqui aprendendo e aprendendo muito contigo, com as tuas explicações aqui, tá? Ah, obrigada. Vou Bom, desligar e olha aí, tá. vamos ficar ligadinho, porque realmente a aula está muito boa. Ah, vamos lá, então. Bom, eu coloquei aqui, compartilhei com vocês o site, né, do Ministério da Cidadania, onde eles colocam, eles trazem aqui, eu achei interessante a gente compartilhar, ações do Ministério da Cidadania contra o coronavírus. Né? Então, vejam o título, né? O Ministério da Cidadania é um dos responsáveis pelo colchão social do governo federal durante a crise do novo coronavírus. A pasta recebeu repasses para reforçar o Bolsa Família, ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Assistência Social e fez adaptações em vários programas e ações para evitar o deslocamento de idosos e o atendimento às populações mais carentes. Nas áreas esportivas, houve adaptação na área esportiva. Houve adaptações em áreas como a lei de incentivo e o ajuste a normas para prestação de contas e obtenção de certificação. E aí aqui eles listam, né, algumas das ações, né, que foram implementadas, né? Então, vejam, e aí, como eu disse para vocês, são ações que elas estão ligadas, como o próprio enunciado diz ali, aos benefícios assistenciais, à assistência social, né, de alguma forma, muitas delas. Então, aqui, programa de aquisição de alimentos, a Cláudia comentou ali, né, do auxílio alimentação na Prefeitura de Novo Hamburgo, é algo que muitas prefeituras adotaram, né? A gente sabe que as famílias, né, elas acabam, quando se perde a renda ou quando se diminui a renda, muitas famílias acabam indo para uma situação de pobreza ou de extrema pobreza ainda maior do que se encontravam, e isso provoca, né,
uma fome, né? Os números, isso eu não pesquisei, porque eu também não consegui ir atrás, mas os números da fome no Brasil aumentaram também desde que a pandemia se instalou, né? Porque é o que, quando a gente pesquisa o auxílio emergencial, e às vezes a gente para pensar, né, e diz, bah, mas R$ 500 não é nada, né? O que é R$ 500? 600, desculpa, o que é R$ 600? R$ 600 não é nada, agora 300, né? 300 não é nada. Realmente, né? E aí eu li alguns artigos a respeito, vários autores iniciam com esta frase: ah, R$ 600 é muito pouco. Sim, R$ 600 para a família viver, sobreviver, né? Arcar com as suas despesas mensais de alimentação, moradia, porque a gente também tem essa realidade, né, de pessoas que além de já estarem numa linha de pobreza, não têm a casa própria, então vivem de aluguel, né? Precisam pagar aluguel. A gente viu várias reportagens nesse período de pessoas que foram, né? Tiveram que sair do imóvel em que moravam porque não tinham mais condições de pagar pelo os número de moradores de rua, o aumento no número de moradores de rua, né? Então, vejam, esses programas, né, de alimentos, esses programas, eles também visam, né, complementar, não a renda daí, mas trazer alimento, né, tentar diminuir ou amenizar o aumento da pobreza e da fome, principalmente, né, no país. O próprio auxílio emergencial, né, aqui, né, algo que foi também concedido, né, às famílias que estavam inscritas, né, no cadastro único, aquele que eu comentei com vocês, que são famílias que estão aptas a receber benefícios assistenciais pelo cadastro único, né, elas passaram a ter isenção na conta de luz por 3 meses, né, em virtude dessa situação de pandemia. Então, também, né, um benefício aí pago para as pessoas de baixa renda e que já já usufruem, né, digamos assim, já são beneficiárias de outros benefícios assistenciais, e que tiveram mais esse ganho aí na pandemia, né? A gente teve, claro que daí na área da saúde também, né, recursos, mas que está dentro da Seguridade, recursos para contratação de profissionais, né, enfim, dentre outras aqui que vocês podem depois acessar ali com calma, né, suspensão, né, aqui de bloqueios e cancelamentos do programa de Bolsa Família, com a ideia, né, de não avaliar isso agora e de, quem sabe, esperar, né? Suspensão também de bloqueios de benefício de prestação continuada, e como eu falei, a ideia de concessão, né, de R$ 600 para aqueles que estão com pedido aí para serem deferidos, tá? Bom, eu coloquei aqui no material também algumas fontes que eu utilizei, né, para busca desse material que eu preparei. Eu penso que para minha fala seria isso. Eu agora deixo aberto para as contribuições, para as intervenções, para as dúvidas, para os questionamentos de vocês acerca, né, desses benefícios que foram aí implementados durante a pandemia, durante essa situação de calamidade, e para as contribuições. Estou à disposição agora. Bárbara, olha só. Oi? Temos o estado de... A Unicaia está te perguntando aqui. Mas eu já te deixo a pergunta. A gente tem o estado de calamidade até 31 de dezembro, tá?
Uhum. Tu vê alguma perspectiva dessas medidas irem além desse momento? Olha, é uma pergunta difícil, né, Cláudia? Porque assim, o que autoriza esses benefícios assistenciais é justamente a situação de calamidade pública, né? Eu vejo, pensando assim no que a lei autoriza e no que a lei prevê, né? A lei autoriza benefícios assistenciais eventuais em situações de vulnerabilidade, que não apenas calamidade pública. Então, pensando nisso, mesmo que nós não estejamos numa situação de calamidade pública, eu vejo que poderia haver uma continuidade ou a criação de benefícios eventuais para atender, só que daí não tão amplos quanto esse benefício emergencial, mas talvez mais específicos, realmente com o intuito de atender determinados grupos que estão naquele momento em situação de vulnerabilidade, que não conseguiram se restabelecer, né? Mas eu não sei se, assim, de forma ampla, como auxílio emergencial, se seria possível, né? Vejo que para atender determinados grupos, eu imagino que ainda vai ser necessário, né? Talvez não a nível federal, mas a nível municipal, estadual, talvez sim, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, o pessoal ali da cultura, né, a gente sabe que o comércio está voltando, as vendas estão voltando, o dinheiro está começando a circular novamente, então, a partir do momento que o dinheiro começa a circular novamente, a gente vai ter aí um aumento de postos de trabalho, a gente até já tem visto uma sinalização, né, de aumentos de postos de trabalho. Então, só que vai ter alguns setores ou vai ter, né, alguns grupos que isso vai durar por mais tempo. E aí eu penso que, de forma mais individual, a gente pode pensar numa ampliação, mas não de forma tão ampla como a gente tem, né? Para todos os informais e microempreendedores, enfim, né? Como a gente teve. Pelo menos é assim que eu vejo. Não sei se tu concorda comigo. Eu concordo, acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente vai continuar com alguns benefícios, né? Como tu disseste ali, acho que a explicação no início foi muito boa, questão dos benefícios eventuais, né? Mas voltando à economia, com certeza não vai ser para todo mundo, até porque há limites financeiros para tudo isso, né? Eu Sim, concordo sim. plenamente contigo. E as Tá? consequências, né? As consequências econômicas, elas não vão ser vistas agora. Agora a gente está vendo essa consequência econômica que atinge assim o empreendedor, o comerciante, que está tendo que muitas vezes, né, demitir, fechar as portas. Mas a gente vai ver a questão da dívida pública, né? Que vai ter que ser paga ali na frente, que foi realizada para arcar com esses benefícios, um aumento de inflação em virtude da emissão de moeda, né? Isso acaba gerando um reflexo econômico a nível federal ali na frente, né? Não é agora. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Ok, e eu li um autor que ele disse: a gente não pode pensar que o governo, o Estado, os cofres públicos são como a, a, os cofres, né, da nossa família, o dinheiro, a renda da nossa família é diferente. A forma de aquisição de recursos para a manutenção desses benefícios, ela é diferente, né, do que a nossa aquisição de renda para o nosso sustento da nossa família. Mas esse dinheiro vem de algum lugar, né? Esse dinheiro vem de vendas de títulos, são dívidas que são realizadas, né, e que precisam ser pagas ali na frente. Antes de te dar a palavra, Luiz, deixa eu só ver o que a Micaela escreveu aqui. Eu vejo uma discussão jurídica em volta dos estagiários que requerem auxílio emergencial e foi deferido. Existem argumentos de que o bolsa auxílio não é uma forma de remuneração, de que o estágio tem caráter educativo e não vínculo de emprego. Outros interpretam pela analogia, que o vínculo de estágio se
enquadrar a aprendiz. Enfim, fica uma discussão jurídica até complexa. Exatamente, Micaela, eu concordo contigo, né? E não só no estágio, o estágio é um dos, né, das discussões que se tem, né, se o estágio, ele realmente é uma bolsa, ou se ele não, né, e ele não tem um vínculo de emprego, não tem, né, realmente se a professora Cláudia aqui sabe, como é que é, tem mais propriedade do que eu para falar dessa classificação, mas é um tipo, é considerado uma forma de trabalho, pensando no gênero, né, trabalho, mas não é uma relação de emprego, não há um vínculo empregatício, né, tem o caráter, sim, educativo, né, e fica realmente essa dúvida. Eu não, assim, é uma discussão, e eu vejo, assim, que existem argumentos para ambos os lados, né? Porque, assim, aqueles que defendem que é uma relação de trabalho, ela não está deixando eu mentir sozinha, ela é, ao mesmo tempo que uma relação que existe aí uma remuneração, né? Existe a possibilidade de tu verificar se esse estagiário, né, maior de 18, por óbvio, se ele se enquadra dentro dos demais requisitos, né? Bom, ele não tem um trabalho, ele exerce um trabalho, pode-se dizer formal. Sim, né? Porque se é enquadrado dentro da relação de trabalho, há uma formalidade na relação de estágio, né? Porque há, inclusive, uma lei que regulamenta, então há uma formalidade, não é uma informalidade aí, né? Mas o auxílio emergencial não é só para os informais, né? É para os formais também. Aí vem a pergunta, né? O estágio, o estagiário, ele não contribui, então ele não é contribuinte individual. O estagiário, ele tem uma espécie de bolsa mesmo, né? E aí ele precisa analisar se enquadra nos outros requisitos de renda per capita ou não, né? E aí fica a discussão. Eu entendo que se o auxílio pode ser pago para todos aqueles que se encontram, né, não só na informalidade, mas também dentro da formalidade, e que se encontram dentro dos critérios de renda per capita e, no máximo, 3 salários por família, aqueles critérios econômicos, eu não vejo problema, porque existem trabalhadores formais que continuaram a ter rendimentos, mas eles tiveram uma queda no rendimento, né? E por isso que requereram o benefício e tiveram o deferimento do benefício, né? Luiz, pode falar. Bom dia, professora, tá ouvindo? Bom dia, estou ouvindo, sim. Bom, tava até com saudade, né, de ti, porque nunca mais tinha te visto por aí. Que bom. Afastado, tem a professora Cláudia, estou fazendo uma cadeira com ela, a gente às vezes levanta alguns debates. E a minha intervenção é na questão dessa assistência, desse benefício, né, do governo. Professora, eu moro na favela, não na árvore, na comunidade mesmo, tá? Então, a gente percebe aqui, tanto... Agora a Nicole se mudou-se daqui, eu conheci a Nicole desde... Ela está, acho que com 20, 21, desde praticamente que ela nasceu, né? Eu moro na favela. Então, aqui a gente vê bem a realidade, a gente vê, assim, o quanto é difícil a teoria da prática. E eu queria levantar também um questionamento para deixar para os colegas, na questão dessa inscrição que o pessoal fez, desse benefício, aquela moça de Pouso Novo, né, que tinha marcado o casamento fora do país, ou seja, era de classe alta e tudo mais. Eu tenho vindo na minha casa muitas pessoas pedindo ajuda na questão antes ainda de fechar, né, a inscrição do benefício. E eu tentei escrever um monte de gente,
para quem mora na comunidade, por exemplo, tu passa por questões assim, ó, tem gente, vizinhos meus que não tem luz elétrica, né? Muito menos um telefone, então eles não conseguem, muitos trâmites que tem que fazer ali para se inscrever, e eles acabam não conseguindo a fazer essa inscrição do benefício, e ficaram sem, fechou agora, não consegue mais, né? Sim. E acabam, aí tu fala no e-mail, vocês têm um e-mail, eles nem sabem o que é isso, sabe? Então, a pergunta que eu queria deixar para as professoras e para as mestres é em relação a o quanto o governo poderia fazer para facilitar a pessoas da comunidade, e também a ter um acesso a muitas pessoas, que eu conheço muitas pessoas que não precisavam e se inscreveram e pegaram, e muitas pessoas da comunidade que precisam, né, que precisavam e estão precisando, estão em extrema dificuldade, eles não conseguiram. O que o governo poderia fazer para facilitar os que não conseguiram, por exemplo, essas pessoas vulneráveis, e para cancelar esse benefício das pessoas que tinham condições de sobreviver sem esse auxílio, e foram lá e se inscreveram e pegaram? Então, o que poderia fazer? Já que o governo tem os nossos dados, né, praticamente, eu acredito, de todos nós, né, na mão. Então, o que poderia ser feito para resolver essa situação? Oi, Luiz. Olha, assim, muito difícil a tua pergunta, na verdade, né? Porque ela é uma pergunta que envolve uma série de aspectos, né? Na minha opinião, assim, ela envolve questões de administração, questões de vontade, questões burocráticas, muitas vezes, né? Eu concordo plenamente contigo, né? E eu conheço também, eu acho que todos nós devemos conhecer pessoas que estão recebendo, que receberam, que se cadastraram, né? Que não faziam parte do cadastro único, justamente porque são ali microempreendedores, porque são trabalhadores formais que tiveram, né, por um período aí a sua atividade ou restringida, né, ou que tiveram a sua atividade reduzida, né, e conseguiram, né, e conseguiram, e conseguiram, porque justamente porque tem um acesso, né, tem um acesso aos meios digitais, tem um acesso a esse cadastro, tem acesso a pessoas, né, não estou te desmerecendo, não é isso, né, com certeza, eu sei que tu deve ter conseguido para muitas pessoas, mas que tem acesso não a pessoas como tu, assim, que estão dispostos a ajudar e fazer o cadastro, mas às vezes, como a gente sabe, acesso a pessoas que vão facilitar, que vão dar os caminhos, né? Eu imagino que sim, porque eu conheço outros alunos que fizeram também, que se colocaram à disposição, né? E para isso, né? De forma voluntária, e conseguiram para vários. Eu acho isso muito legal, né? Só que aí a gente se depara com essas situações, né, Luiz? Tu conseguiu para vários que realmente precisavam, mas tu não conseguiu para vários que precisavam, e tu via outros tantos que, como eu estava dizendo, todos nós conhecemos pessoas que receberam, estão recebendo, mas na verdade elas nunca tiveram uma total, nunca ficaram completamente sem renda, né? Tiveram uma redução, né? Tiveram muitas vezes ou ficaram sem renda ali um mês, 2 meses, 15 dias, né? E penso eu que deveria, só que aí a gente entra também no impasse, né? Que deveria haver, como a Micaele falou ali, um amparo para a inscrição dessa população, né? Foi utilizado o cadastro único lá, foi utilizado. Mas e as famílias que não participam do cadastro único e que teriam direito, né? E as famílias que, como tu mesmo disse, que é o contrário, né? Que não teriam, né? Não é nem aquelas que não estavam precisando tanto, mas aquelas que daqui um pouco
não precisavam de forma nenhuma. Mas aí vem também, né? E aí, deixa eu finalizar esse pensamento. Deveria haver, né, junto com a criação do benefício, também a criação de um mecanismo de inclusão dessas pessoas, da inscrição dessas pessoas, um mecanismo inclusivo, porque a gente sabe, e assim, quando eu falo a gente sabe, eu estou falando do Estado, porque se falarmos em termos de população, infelizmente, nós temos uma gama, né, de pessoas, inclusive até que vivem no nosso meio, né, que são pessoas que parecem que não enxergam, que não veem a pobreza, que não veem a vulnerabilidade, não veem a falta de acesso, né, de uma gama muito grande da população. Então, assim, falta sim, né, junto com a implementação do benefício, a implementação de sistemas que possibilitem as pessoas a terem o acesso ao benefício, né? Vai cobrar, com certeza, né, Micaele, vai cobrar a devolução. Aqueles que forem cancelados, que forem comprovados que receberam indevidamente, terão cancelamento e precisarão devolver, né? Tem até uma forma de devolução voluntária, né? E caso não devolva voluntariamente, vai provavelmente se buscar mecanismos aí judiciais de devolução ou não, né? Mas, enfim, essa é a ideia. Então, falta, sim, falta administração, falta vontade pública, falta, né? Porque a impressão que eu tenho, e aí aqui talvez mais um desabafo, né? É que, eu criei o benefício, né? O governo pensa, bom, nós criamos os benefícios, agora as pessoas que deem um jeito de ir atrás, né? Mas isso não é verdadeiro, né? Vamos ver o que a Camila colocou ali. Depois eu falo outra parte. Eu trabalho na execução criminal, atendi muitas pessoas que buscavam ajuda para comprovar que não estavam presas, pois ao buscar o auxílio emergencial como um cumprimento de pena, o que realmente não era o caso. Esse foi o meu contato com a situação, mas imagino que existam muitas outras dificuldades. Existem grupos, né, que fizeram, quadrilhas, né, que foram desmanteladas, que estavam fraudando, né, para receber pessoas mortas, receber em nome de pessoas que teriam direito e não haviam feito o cadastro ainda, né, e, assim, isso pensando, né, como forma, assim, como governo, né, agora pensando como cidadão, como indivíduo, eu sei que a gente, como indivíduo, e a gente é individualista, né? Muitos de nós, se não a grande maioria, ou se não todos, nós, em alguns momentos, somos individualistas, né? E quando a gente se depara com um auxílio destes, e a gente verifica que a gente tem chance, porque, peraí, eu contribuo a minha vida inteira e agora eu vou ter direito a esse benefício, aí eu vou me inscrever, se eu conseguir, eu consegui. E muitos conseguiram, né? E eu conheço gente que, inclusive, tinha pequenos valores aplicados em poupança e tirou, para não dar margem depois de uma eventual cancelamento e a tentativa de cobrança, não, eu não tenho dinheiro, não tenho nem dinheiro guardado, né? Então, isso também é o outro lado da moeda, né, Luiz? É o Estado que ele cria os benefícios sem dar condições de acesso, acessibilidade, muitas vezes para que as pessoas tenham acesso ao benefício, e fica uma parcela, e assim, normalmente, é a parcela mais vulnerável é que fica à mercê, né? Oi, Cláudia, também, era tu que estava com o microfone, Cláudia, eu não consegui ver, mas também concordo contigo, né, eu vejo como muito mais grave, né, do que uma mera devolução, eu acho isso muito sério, eu acho que isso não, vai além do ético, né, do imoral. Bárbara, eu não quis te interromper, mas eu penso o seguinte, tu disseste muito bem agora, isso vai muito além do imoral. Na verdade,
houve uma fraude. E é uma fraude tão grave quanto qualquer outro, talvez até mais grave, porque nesse momento tão difícil para todo mundo, muitos que receberam tiraram a possibilidade de outras pessoas receberem. Porque o sistema ficou difícil, o sistema trancou, e mais, muita gente vai devolver porque foi descoberto que tinha recebido. Né? Vários servidores públicos que receberam, sem estar naquelas condições que tu mencionaste aí. Né? Então, é um absurdo, não é simplesmente ir lá e devolver, isso é muito pouco. Né? Ainda pode até, não vamos querer que essas pessoas vão para o Chilindró, porque afinal nem tem lugar para todo mundo lá, né? Mas, olha só, devolve, mas aplica uma pena, vai trabalhar efetivamente para a comunidade, entendeu? De alguma forma, o sistema tem que se organizar para isso, né? Não pode simplesmente, eu devolvi e fiquei de boa com todo mundo, agora não tenho mais problema. É muito simples, porque aconteceu agora, mas a gente vai ter outras, como tu mesmo disseste, né, que a possibilidade aí de se estender benefícios, porque são benefícios eventuais, mas que vão depender das condições, né? Então, é muito simplório pensar, eu devolvo e tô tranquilo, não vou mais me incomodar, né? E até aqueles que, na verdade, né, como eu disse, aqueles que, de repente, num determinado momento, estavam precisando mesmo, mas foram quantas parcelas, né? Agora, os R$300 que vão ser pagos, aqueles que já conseguiram emprego, então, alguns vão ser excluídos automaticamente, né? Mas aqueles que, no decorrer, né, do recebimento, da percepção desse auxílio, já estavam aí voltando com a sua renda normal, já estavam ganhando mais ou menos aquilo, né? Ou o suficiente para se manter, e não cancelaram, né? Continuaram recebendo. E aí vem essa ideia também, né? Da fraude, do não olhar o outro, né? O que dá para perceber é que eles já estão entrando na população. Acredito mesmo que muitos anos antes do e assim, né? Uma coisa que eu costumo dizer, eu já disse até para os meus alunos, enfim, de outras disciplinas, né, direito e economia, enfim, a gente se ilude achando, né, que está ruim para todo mundo. Né? Para muitas pessoas, muitas que eu quero dizer no sentido figurativo, porque para um grupo pequeno de pessoas, a coisa está muito boa e ficou muito melhor, né? Então, tem muita gente ganhando com toda essa situação de pandemia. Não estão todos perdendo, como a gente costuma ouvir falar, né? Então, a gente tem, né, nós como cidadãos, temos que ter um mínimo, né? Mas a gente, como eu disse, a gente tem um grau de individualismo que faz parte de nós, né? E isso é natural do ser humano. Só que, né, o Estado ele precisa criar mecanismos para que esses individualismos não prejudiquem, né, aquela gama da população que é mais frágil, que é mais vulnerável, que realmente necessita dessa assistência e dessa proteção. A gente aprende lá, né, em direito civil, em direito do trabalho, que os vulneráveis, aqueles que são hipossuficientes, eles precisam ser protegidos, né? Então, criar um benefício assistencial sem dar essa possibilidade de acesso a essa gama mais vulnerável, talvez não esteja efetivamente, né, dando assistência aos mais vulneráveis. Então, é bem interessante, né, essa discussão. E aí, pessoal, mais alguém gostaria de contribuir, tirar alguma dúvida? Bárbara, sou obrigada a fazer uma brincadeira, né? Tu disseste que todos estão se dando bem, né? Em outras palavras, né? Tipo as fudeiras,
né? Olha, Que horror! é muito triste, mas é um setor que teve vantagem. Sim. Infelizmente, né? Brincadeira abaixo, tá? É só para Não, verdade. Pessoal, mais alguém? Se não, né, podem ainda intervir, mas se não, eu agradeço, né, a presença de todos. Obrigado, né, pela companhia aí nessa manhã de segunda-feira. Adorei vê-los aqui, rever alguns. Obrigada, professora Cláudia, né, pelas contribuições aí que nos deu. Olha, Sara, eles pediram para gravar e eu acho que depois o DCE vai disponibilizar para vocês, tá? Eu não sei bem como eles vão fazer. Eu recebi um e-mail dizendo que era para fazer a gravação e depois o DCE disponibilizaria. Então, vocês devem estar recebendo aí nos próximos dias algum comunicado sobre isso, tá? Porque foram eles que criaram essa sala, enfim, tá? Para a gente poder trabalhar, ok? Então tá, pessoal. Obrigada, eu que agradeço. Uma ótima semana para vocês. Fiquem bem, né? E participem aí, né? Gostei de ver a presença, a interação e a participação aí em massa na semana acadêmica. Acho que essa ideia, né, da semana acadêmica virtual vai dar muito certo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom e nos vemos aí pela semana acadêmica.